Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal da Fake Online. Mais uma vez estou aqui para juntos estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse novo momento, nem tão novo assim, estamos estudando capítulo a capítulo, item a item, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um convite à reflexão. Pode também ser usado no Evangelho no Lar, semanalmente, como digamos, um pano de fundo ou como uma informação a mais para nos auxiliar nesse momento onde ampliamos a nossa conscientização dentro dessa obra que é um norteador para as nossas vidas. Mas antes de começar, eu convido a todos a uma prece. Então, aqueles que puderem, que estiverem no local adequado, que possam fechar os seus olhos e me acompanhar nesse momento de prece. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve, gratos, felizes estamos por poder vivenciar este momento de estudo e reflexões. Rogamos que num acréscimo de misericórdia toda a tua, Pai, possamos receber o teu amparo, a inspiração, para que as palavras aqui ditas toquem corações e mentes e nos auxiliem de alguma forma no despertar nesse caminhar. Certos desse amparo, certos da proteção, certos da tua permissão, é que iniciaremos então esta videopalestra, os estudos nesse momento. Estamos juntos, graças a Deus. Muito bem. Estamos de volta então aqui, queridos amigos. Antes de começar o capítulo, a gente acaba sempre falando um pouquinho sobre o que é a nossa casa. Para quem está chegando hoje, para quem não nos conhece, a Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, mais conhecida como FEIC, aqui no bairro da Freguesia, é uma casa de atendimento e tratamentos espirituais. Os tratamentos espirituais se dividem em dois momentos, que são as palestras doutrinárias, que acontecem semanalmente, e os passes. Temos aí uma variedade de passes, né? Então, assim, todo aquele que sentir a necessidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina, de se aprofundar na doutrina, mas paralelo a isso também, cuidar através dos passes, através do despertamento, através do autoconhecimento, quiser experimentar um pouco mais isso, está convidado a vir à nossa casa. Nós temos encontros aqui às terças à tarde, às quintas-feiras à noite e os sábados pela manhã. São dias de palestra. E junto, nesses dias, nós também temos uma equipe aqui de atendimento fraterno que está pronta para acolher a todos que aqui chegam. A nossa casa é uma casa fraterna, uma casa de amor. Nós vivemos de doações, então eu também uso esse espaço para agradecer toda ajuda, toda doação, tudo aquilo que vocês trazem aqui para a nossa casa, quer sejam doações materiais, quer sejam financeiras, e que mantém a nossa casa de portas abertas, assim como a nossa obra social, que funciona na Rua Tininga 606, né, e que atende hoje aproximadamente 80 mãezinhas da nossa comunidade. Enfim, eu agradeço pela doação, agradeço pela participação e agradeço também pela oportunidade de podermos estudar juntos, não é? Estamos estudando aqui o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos falar hoje, falar mais especificamente sobre o item 7. O item 7 ele fala sobre utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Percebam, esse capítulo ele se inicia com a passagem do jovem rico. Eu até analisei essa passagem, né, porque eu comecei o estudo desse capítulo. Então a gente fala sobre o jovem rico, né? E nesse vídeo, inclusive, eu trouxe um poema de Emmanuel que começava dizendo assim: a riqueza é lição, a pobreza é prova. A lição informa, a provação essa corrige. Bom, a riqueza é, sem dúvida,
uma prova bastante arriscada, uma vez que abre muitas portas no mundo de relações, muitas possibilidades nesse universo material. É como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Diz assim, abre aspas, o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, sendo o laço mais forte que prende a criatura à vida material. Essa é a prova da riqueza. Mas como abordamos no vídeo introdutório a esse capítulo, ela é importantíssima e providencial, quando usada dentro dos critérios morais do Cristo, obedecendo à lei do progresso. O item 7 deste capítulo ele começa dizendo o seguinte, abre aspas, a riqueza se tornaria um obstáculo à salvação, a salvação daqueles que a possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. Fecha aspas. A riqueza é lição preciosa para aqueles que têm à disposição uma gama de possibilidades. Há pouco tempo, eu li uma matéria bem curiosa sobre 2 jogadores de futebol. Como é bem comum, ambos saíram de berços humildes, vivenciaram enormes dificuldades materiais para alcançar o sucesso em suas carreiras. E sucesso nessa carreira traz como consequência a fortuna material, uma vez que são extremamente bem pagos, não é verdade? O curioso é o que cada um resolveu fazer com sua riqueza, com seus ricos salários. Um deles saiu de uma pequena cidade da África, né? Esse foi o seu berço, a sua cidade natal. E ele vive modestamente com sua esposa e com seus filhos, ainda que jogue num dos grandes times europeus. Todo o dinheiro que ele recebe, ele usa para promover melhorias nas condições de existência das pessoas que vivem lá em sua cidade natal. Independente de poderes públicos, com recursos próprios, ele construiu um hospital, uma escola e vários outros benefícios são mantidos com o seu salário de jogador. Por isso ele vive uma vida extremamente modesta com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos. Inclusive nessa matéria, os jogadores do mesmo clube, eles estavam brincando com ele, dizendo que iam fazer uma vaquinha para ele comprar um carro, porque ele ia de ônibus para o treinamento. Percebam o valor, não é? O que ele fazia com a sua riqueza. Não que ele vivesse de uma forma miserável, não é isso. Ele vivia em boas condições, condições que para ele eram suficientes. Uma escolha. O outro jogador, ainda que seja uma pessoa que apoie algumas iniciativas sociais, né, doando recursos, camisa, imagem para angariar doações e auxiliar algumas entidades e até mesmo financiar algumas, ele tem por hobby colecionar carros. Carros esses que só o seguro e o IPVA de um deles, um sim só, corresponde a um apartamento popular aqui no Brasil. Nem tão popular assim, mas corresponde a isso. Esse jogador, ele vive uma confortável vida de luxo com a sua família. E eu lembro que em uma entrevista, ele afirmou estar ciente de quanto a vida de seus filhos tinha valores diferentes da sua, face aos mesmos viverem sem o desafio que as dificuldades financeiras envolvem. Eu não trago esses exemplos para formarmos um juízo de valor. Não é esse o caso. Penso que a vida é de escolhas sim. E cada um fará o que estiver pronto e apto a realizar conforme suas crenças, seus saberes, suas possibilidades. Eu acredito que cada um deva viver a sua vida da melhor e mais confortável maneira possível. O que importa é a ética nas relações. É ser alguém do bem. Esse é um valor imprescindível. E o que eu escolho realizar com os bens materiais de que disponho, isso é lição a aprender. Para isso é que estamos encarnados, não é? Eu penso que, mesmo que se todos os que vivem
esse momento de riqueza material. Se todos eles resolvessem abrir mão do luxo que cerca suas vidas, não extinguiriam a pobreza material deste mundo. Não conseguiriam fazer isso. Com a aplicação ética de tais recursos, eles poderiam minimizar grandemente a pobreza, mas não a erradicar. Isso não. E isso se deve por ainda não, enquanto povo, não estarmos aptos a viver esse mundo harmonioso e igualitário. Ainda somos crianças espirituais, envoltas nas mais variadas imperfeições e necessitadas do aprendizado que as provas da existência nos conferem. No início desse capítulo, trouxemos a passagem do jovem rico, onde fica claro que se tratava de alguém de valores morais, alguém com valores morais. Porém, alguém que não estava pronto para abrir mão do estilo de vida que tinha. A riqueza é sim lição, algo a ser aprendido. Aprender sobre renunciar, compartilhar, desapegar, promover e sim, por que não dizer, aperfeiçoar também. São palavras que cabem muito bem na prova da riqueza. No entanto, nós costumamos focar muito mais enquanto prova a pobreza, não é verdade? Achamos que sim, a pobreza é que é uma prova, não a riqueza. A riqueza é um elemento do progresso, uma vez que promove oportunidades de trabalho digno a tantas pessoas, além do progresso necessário para a qualificação da nossa existência. Não há como negar que a tecnologia e todos os avanços científicos que hoje contribuem para, inclusive, nossa longevidade sejam ruins. No entanto, acreditamos que renascer em uma condição de privação material é sinônimo de resgate e dura prova. E nascer, ao contrário, em uma condição que proporcione a riqueza material é sorte, é prêmio, é benefício. Conforme nos fala a doutrina espírita, não é bem assim. Claro que renascer em condições de extrema pobreza é algo bem desafiador. É inquietante, não é? Quebrar esse ciclo de carências materiais, se mantendo fiel à moral cristã, é algo de grande nota. Mas a pobreza também é um grande freio no orgulho e na vaidade da criatura em evolução. Lembro de um caso que viralizou nas redes sociais, onde um entregador foi vítima de agressões verbais em um condomínio de luxo. E isso deu um bafafá danado, né? Como pode, dentro de um condomínio de luxo, ele ser agredido verbalmente, ele ouvir palavras que o deixaram tão, que, né, teoricamente, mexeriam tanto com a emoção dele, o desqualificando enquanto profissional. Outro caso foi na época da pandemia, onde um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo ele foi flagrado humilhando um guarda civil. Aliás, acho que era uma guarda civil, né? Após ser multado por não utilizar a máscara enquanto caminhava na praia. E naquela ocasião, naquela altura, isso era uma lei. E eu entendo perfeitamente as justificativas do juiz quanto a não usar máscara. No entanto, ele é o representante do judiciário. Em tese, seria alguém que não deveria burlar a lei, não é verdade? Percebam que aqui não estou citando as grandes fortunas, por exemplo, mas algumas pessoas que vivem uma existência em condições materiais privilegiadas em relação à média da população brasileira. Acreditamos que sejam pessoas que receberam educação formal e, portanto, minimamente educadas em suas relações pessoais, pelo fato de acessarem núcleos sociais privilegiados. No entanto, parece que a vida de privilégios não os ajuda a manter uma conduta moralizada, cuja base está no respeito ao próximo. Não vamos aqui entrar nas questões da emoção, da dor ou da patologia, e sim no fato noticiado. Isso é o que estou trazendo aqui como exemplo. A doutrina espírita é clara quando nos aponta a reencarnação como o maior instrumento de aperfeiçoamento ético-moral.
Se as facilidades do mundo não ajudam a tais criaturas a vivenciarem a gratidão, o respeito e a fraternidade naquele ciclo de existência, precisarão de um novo ciclo, não é verdade? E um novo currículo a ser vivenciado. Sair da escola das facilidades materiais e ingressar na escola das carências materiais. E aí voltamos a refletir sobre a utilidade providencial da riqueza, que é o tema de hoje. A riqueza e a miséria como ferramentas para a nossa evolução, onde ambas são forças nulas, ou seja, nem boas ou más, apenas ferramentas, que se usadas conforme a moral cristã, poderão acelerar nosso desenvolvimento ético-moral. E de que forma? Podem estar se perguntando nesse momento, não é? Vejam, um amigo muito querido há pouco tempo me falou sobre investimento fraterno. E eu explico o que é. Na maioria das vezes, quando pensamos em utilizar nossos bens, o que fazemos é abraçar alguma obra social, alguma obra caritativa e contribuir com cestas básicas, com doações diversas. Isso é essencial para a sobrevivência de muitos, certo que é? É algo bem importante. No entanto, isso por si só não muda qualquer coisa na vida daqueles que são beneficiados com tais doações, não é verdade? Então, o que ele pensou em fazer? Ele pensou em investir não mais na base dessa pirâmide de necessidades, mas em outro nível, financiando a formação de profissionais que pudessem atuar junto aos assistidos, resgatando o potencial deles, auxiliando-os a saírem desse círculo aprisionante que eles se encontram e sair disso pelas portas da elevação da sua autoestima, da valorização de seus recursos pessoais, que acabam tantas vezes mascarados por toda sorte de dificuldades emocionais e afetivas que vivenciam. Na obra social, eu vejo isso todo o tempo. As pessoas que não acreditam no seu potencial, não acreditam no seu poder de superação e que ficam estacionadas naquela condição de pedintes, recebendo com gratidão tudo aquilo que lhes chega às mãos, mas negando em si o potencial para quebrar esse círculo vicioso. Sim, esse investimento fraterno é um caminho para a utilização providencial das riquezas. Promover a educação de base, investir em cursos e patrocínios, enfim, promover, sobretudo, o bem-estar das pessoas, nossas irmãs de caminhada. Esse é um dos caminhos possíveis para a boa utilização dos bens que nos excedem. Mas não é algo tão fácil, não é algo tão simples, não é? Alguns de nós podem, nesse momento, perguntar, enfim, tudo isso que você está falando não é papel do governo? Não é responsabilidade do governo? Não é para isso que a gente paga imposto? Está correto, sim. Para isso também. Mas a fraternidade e a moral cristã nos convidam a fazer todo o bem possível no limite de nossas forças. Fazer o bem possível. É como estar, eu penso, na posição do Cirineu, carregando por um breve percurso a cruz de Jesus, aliviando a dor e permitindo que ele chegasse ao final do caminho, seja ele qual for. São tantas as pessoas que se dedicam a criar oportunidades e valores, doando do seu tempo, saberes, recursos materiais, para fazer valer a oportunidade de existir. Cada encarnação é um presente. Temos, por exemplo, o projeto Orquestra Maré do Amanhã. É um projeto lindíssimo. Há poucos dias eu vi uma apresentação, um documentário falando sobre o trabalho. E esse projeto, ele nasceu após um episódio triste e traumático sofrido pelo mentor do projeto. E que a partir daquele momento que foi bem difícil para ele, uma das formas de superação que ele encontrou
foi proporcionar aos jovens um pouco de cultura, algo diferente do que estavam habituados. E hoje ele leva os jovens a se apresentarem pelo mundo. Não todos, claro, né? Mas o projeto ele está na comunidade, levando a arte e resgatando das ruas tantas crianças. Não é só o esporte que tira das ruas as nossas crianças, são vários os projetos que realizam esse bem maior, que buscam incentivar a cada ser a colocar para fora o seu valor, a encontrar o seu potencial, encontrar o seu valor. Esse é um dos muitos projetos e iniciativas sociais promovidas por respeitáveis anônimos que visam utilizar de forma enriquecedora seu tempo, oportunidade, seu saber. A riqueza, tanto quanto a pobreza, são tão somente experiências que cada um de nós há de viver. E o que faremos com cada uma delas, isso está na conta do nosso livre-arbítrio. Podemos escolher ser e viver da forma que desejarmos. E o meu desejo para vocês, meus irmãos, já que estamos chegando no finalzinho desse nosso encontro, é que todos possamos vivenciá-las com sabedoria, boa vontade e muita gratidão. Não importa se os recursos materiais te excedem ou se eles faltam. O que importa, sim, é vivenciar a experiência com toda a boa vontade, com todo o amor, com todo o afeto possível. Cada encarnação, uma oportunidade. Riqueza ou pobreza, lição a ser aprendida. E eu vou ficando por aqui, nos comentários de hoje, nessa reflexão. Espero que possam ler esse capítulo, que é extremamente interessante, e que continuem a sua caminhada para encontrar o seu melhor e maior potencial. Fiquem com Deus e eu os convido uma vez mais para a nossa prece de encerramento. Pai de infinito amor e bondade, amadas falanges do bem, que nesse instante possam receber do alto o amparo, a luz divina e espargir por todo o nosso planetinho e seu orbe a renovação da esperança e do amor de Deus. Que cada ser, aonde quer que se encontre, inclusive aqueles que se sentem tão perdidos, isolados, aqueles que acreditam ter perdido tudo, inclusive a fé, que sintam neste momento o toque de amor que é todo teu, Pai, através dos teus mensageiros de luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada por essa oportunidade e continue seguindo a gente pelas redes sociais, assistindo os nossos vídeos, que muito agradecemos pela oportunidade. Fiquem com Deus.